Olá e bem-vindos. Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai fundo num texto que, olha, tem quase 3.000 anos, mas parece que foi escrito para hoje. É o primeiro capítulo do livro de Amós. E é um texto curto, né? Mas de um impacto. Impacto gigante. Exato. E para nos ajudar a decifrar essa mensagem, a gente está com uma ótima Bíblia de estudo aqui e vários comentários que ajudam a entender o contexto da época. Sim, que é fundamental. A nossa missão, então, é descobrir quem foi esse profeta, o que estava acontecendo no mundo dele e por que a sua mensagem sobre justiça divina é tão chocante e, francamente, tão corajosa. Ok, vamos começar do começo, então. Quem é o homem por trás dessa profecia? A primeira linha do livro já quebra qualquer expectativa que a gente possa ter. Ele não era um sacerdote, um nobre da corte. Nada disso. O texto diz que ele era um pastor de Tecoa. Isso muda tudo, né? Muda tudo. A gente tende a imaginar profetas como, sei lá, figuras imponentes, ligadas ao poder. Mas Amós era um homem do campo. Certo. Um criador de ovelhas. E como o texto diz mais pra frente, também cultivava sicômoros, que era um tipo de figo para os mais pobres. Ele não falava de dentro do palácio, sabe? Ele falava a partir da perspectiva de quem vê a vida sem filtro. Isso dá uma credibilidade e uma coragem enormes à mensagem dele. E ele surge num momento que, historicamente, parecia ser ótimo, certo? Os reinos de Israel e Judá, com Jeroboão II e Uzias no poder. No auge. Estavam no auge, ricos, com poder militar, um cenário de sucesso total. Exatamente. Era uma era de ouro, mas uma era de ouro meio falsa. Por fora, era prosperidade, expansão de fronteiras, grandes construções. Uhum. Mas por baixo dessa superfície, as fontes mostram que a sociedade estava, apodrecendo. A corrupção era tremenda, a justiça era comprada, e os ricos exploravam os pobres de um jeito brutal. Amós chega para rasgar essa fachada de sucesso e mostrar a podridão que estava por dentro. E tem um detalhe no primeiro versículo que é muito específico, parece saído de um filme. A profecia é datada como 2 anos antes do terremoto. É um detalhe genial e aterrorizante. Por quê? Que impacto isso teria na época? Pensa só. A arqueologia confirma que houve mesmo um terremoto gigantesco na região por volta de 760 a.C. Uau! Então, para os primeiros ouvintes, Amós não estava falando de algo vago. Ele estava ancorando a mensagem dele num evento real, um trauma coletivo que todo mundo lembrava. Entendi. E como se ele dissesse: vocês lembram como a terra tremeu e tudo desabou? O que eu vou dizer é tão real e tão iminente quanto aquilo. Dá um peso, uma urgência que é impossível de ignorar. E a profecia já começa com uma imagem potentíssima. O Senhor rugirá de Sião. Isso é muito forte. Não é Deus vai falar, é Deus vai rugir. Como um leão. O que essa metáfora carrega? Ela carrega a ideia de um julgamento que é, ao mesmo tempo, inevitável e paralisante. Paralisante. Sim. Na natureza, quando um leão ruge perto da presa, ela congela de pavor. Não tem negociação, não tem para onde correr, é o som do poder absoluto prestes a agir. E o som vem de Sião, de Jerusalém, o lugar da aliança de Deus. Isso torna tudo ainda mais sério. O juiz está falando de dentro do seu próprio tribunal. Então não é só um barulho assustador, tem consequências imediatas. O texto logo emenda: os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. É uma conexão direta? E muito profunda. Como assim? Para a mentalidade da época, a saúde da terra estava ligada à saúde moral do povo. Terra fértil era a bênção de Deus. Seca, praga, perda de colheita. Era sinal de maldição. Exato. Um reflexo físico da aliança que foi quebrada. Então, quando Amós diz que o Carmelo, um lugar famoso por ser super verdejante, vai secar, ele está pintando o quadro de desolação total. A própria criação vai sofrer por causa da injustiça humana. E continuando a leitura, a gente percebe um ritmo, quase um padrão. Amós começa a listar nação após nação. Damasco, Gaza, Tiro, Edom. Uma por uma. E solta uma sentença contra cada uma. Parece uma chamada num tribunal, né? Por que essa estrutura?
que é fascinante aqui é a genialidade da retórica dele. Tenta imaginar a cena. Amós pregando para uma multidão em Israel. Certo. Ele começa condenando Damasco, na Síria, um inimigo histórico. O povo deve ter aplaudido, gritado, é isso aí, manda fogo neles. Com certeza. Depois ele condena Gaza, dos filisteus, mais aplausos. Ele está essencialmente conquistando a audiência, fazendo todo mundo concordar com o princípio da justiça de Deus. Ah, entendi. É uma armadilha retórica. Perfeito. Ele faz a plateia concordar com a punição dos inimigos, sabendo que o laço está se fechando no pescoço deles mesmos. É genial. Precisamente. Os estudiosos chamam de o laço do julgamento. Se você colocar as nações que ele lista num mapa, elas formam um círculo geográfico quase perfeito ao redor de Israel e Judá. Uau! A mensagem é devastadora. Vocês que aplaudem o julgamento dos outros, preparem-se. O mesmo padrão se aplica a vocês. E em cada uma dessas acusações tem essa frase que parece um código. Por 3 transgressões e por 4 não suspenderei o castigo. Isso não pode ser um número literal, né? Não, não é literal. É uma figura de linguagem poética, muito comum na literatura daquela época, Para indicar o quê? para indicar excesso. Uma medida que transbordou. Pensa num copo que você enche. A primeira transgressão, a segunda, a terceira, o copo vai enchendo. A quarta é a gota que faz tudo derramar. A gota d'água. Exatamente. É a forma de Deus dizer: a minha paciência se esgotou. Eu vi crime após crime, dei chance, mas agora passou do limite. A transgressão específica que Amós nomeia é essa gota d'água, o crime que sela o destino da nação. Faz todo sentido. É a ideia de que a paciência divina tem um limite. E o que choca é a natureza desses crimes, né? Choca muito. Vamos entrar neles, então. Porque a brutalidade é impressionante até hoje. A primeira, contra Damasco, fala em trilhar Gileade com instrumentos de trilhar de ferro. O que isso descreve de fato? Descreve um ato de crueldade em guerra que é difícil até de imaginar. Um instrumento de trilhar era tipo um trenó de madeira pesada, com pontas de ferro ou pedras afiadas embaixo. Para separar o grão da palha, certo? Isso. Arrastado por bois sobre ferial. A imagem que Amós usa é a de exércitos sírios arrastando esses instrumentos sobre corpos de prisioneiros de guerra, para torturar e esquartejar. Nossa! Então pegaram uma ferramenta do dia a dia, da colheita, e a transformaram numa arma de tortura. A perversidade disso. É a desumanização total do inimigo. É um ataque não só à vida, mas à própria imagem de Deus no ser humano. Por isso a punição é tão severa: fogo e exílio. Depois, as acusações contra Gaza e Tiro parecem similares. As duas falam em levar em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Isso era tráfico humano. Era tráfico humano em escala industrial. E do tipo mais sinistro, movido por puro lucro. Não eram soldados capturados em batalha. Eram civis. Era um ataque surpresa a vilarejos inteiros. Capturavam homens, mulheres, crianças e os vendiam como escravos. E o caso de Tiro é apontado como ainda pior. Por quê? Porque Amós acusa Tiro de quebrar uma aliança de irmãos. Provavelmente se refere a tratados comerciais, de amizade, que existiam entre Tiro e Israel desde a época de Salomão. Ah, então além do crime do tráfico, teve traição. Traição. Eles venderam seus próprios aliados por dinheiro. A quebra de um pacto, de uma palavra dada, era uma ofensa gravíssima. Essa acusação contra Edom também é muito pessoal. A linguagem muda. Diz que Edom perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão. E era exatamente isso, uma briga de família que virou política de Estado. Na tradição bíblica, israelitas e edomitas eram povos irmãos, descendentes dos gêmeos Jacó e Esaú. Certo. Então o crime de Edom não é só hostilidade entre vizinhos, é um ódio implacável, uma fúria que, como diz o texto, se conservou para sempre. É a crueldade de um irmão contra o outro. E quando a gente acha que não pode ficar pior, vem a acusação contra Amon. Rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. É difícil até de processar uma frase dessas. Qual era o propósito de uma atrocidade assim? O propósito era o terror. Era genocídio.
Não era uma tática militar para vencer uma batalha. Era um ato calculado para aniquilar o futuro de um povo. Matar o futuro. Exato. Ao matar as mulheres grávidas, você mata 2 gerações de uma vez, espalha um pânico tão profundo nos sobreviventes. E tudo isso por quê? Pura e simples ganância por mais terra. É o ápice da crueldade. Ok, juntando todas essas peças. Temos um profeta denunciando crimes de guerra terríveis. Mas a questão é, essas nações não seguiam a lei de Israel, a Torá. Então, com que base Deus as estava julgando? É exatamente aí que está o coração da mensagem revolucionária de Amós. Qual é? Ele está argumentando que existe uma lei moral universal, um padrão de decência humana que está escrito, por assim dizer, na consciência de todas as pessoas. Não precisa ter recebido os 10 mandamentos para saber que é errado torturar prisioneiros, vender famílias ou assassinar grávidas por um pedaço de terra. Então são crimes contra a humanidade, basicamente. A justiça de Deus, na visão de Amós, não é tribal, não é só para o nosso time. Exatamente. Ela se aplica a todos, não importa a religião ou a nacionalidade. Amós está dizendo que Deus é o Senhor de todas as nações, não apenas de Israel. E ele julga a todos com base nesse pacto fundamental de humanidade. Isso é muito poderoso. E claro, era a preparação para o soco no estômago que viria para os seus ouvintes. Sem dúvida, porque se Deus julga os de fora por esses crimes, com muito mais rigor ele vai julgar os de dentro, o seu próprio povo, Que tinha recebido a lei. que conhecia a vontade de Deus de forma explícita. A aliança com Deus não era um passe livre para a injustiça, mas sim uma responsabilidade ainda maior. A mensagem era: vocês estão vendo o julgamento lá fora, preparem-se porque ele está vindo para casa. Incrível. Então, para amarrar tudo, temos esse pastor, Amós, que surge numa era de ouro falsa para entregar uma mensagem brutalmente honesta. Isso mesmo. Usando a imagem poderosa do leão rugindo e essa lista de crimes de guerra, ele avisa que a paciência divina se esgotou. E o motivo não são questões de rituais, mas sim a completa falta de humanidade e de justiça. Isso. E isso nos deixa com uma questão importante e talvez um pouco desconfortável, né? Qual? O texto de Amós condena crimes como tráfico humano, crueldade em guerras e ganância territorial há quase 3.000 anos. Se um profeta com a coragem e a clareza de Amós falasse hoje, se ele olhasse para o nosso mundo, sobre quais transgressões do nosso tempo, as nossas 13x4 transgressões, ele estaria rugindo. Que Deus abençoe todos os ouvintes.